Fala, meus caros! Tô aqui hoje para fazer um vídeo ligeiramente off-topic, né? Diferente dos tópicos que eu costumo falar aqui nesse canal. Eu vou falar de games, como você já viu no título aí, que ainda não decidi, mas você já sabe porque você tá lendo aí. Eu tava um pouco, eu não diria sem ideias pro canal. Na verdade eu tenho várias ideias, mas todas elas iam dar um certo trabalho. E eu não queria perder esse ritmo de estar gravando todo dia, ou quase todo dia. E, em paralelo, eu tava mandando uma mensagem para um amigo que acabou de comprar um PlayStation 5. E ele, na verdade, nem me pediu sugestão ou dica de games, mas eu acabei mandando, porque, enfim, a gente é bem próximo, eu tenho essa liberdade. Saí gravando áudio no WhatsApp pra ele, mandei um monte de jogo que eu gosto, que eu não gosto, algo que eu acho também que vai combinar com o estilo de jogos que ele gosta, pelo menos que eu acho que ele gosta. E aí eu mandei esse áudio e eu falei, meu, tá aí, né? Eu poderia gravar um vídeo comentando isso, porque ficou uma lista legal. E aí eu mantenho uma planilha, que eu tenho duas abas nessa planilha, uma planilha privada só pra mim mesmo. Uma dos jogos que eu quero jogar e uma dos jogos que eu já terminei, que eu já joguei. Mesmo se eu não gostar, mesmo se eu parei no meio e tal, eu coloco lá. E geralmente eu coloco, tipo, uma nota, e tudo privado, tá? Tudo pra mim mesmo. Mas eu coloco uma nota, eu coloco lá se eu parei o jogo no meio ou não, se eu terminei, se eu peguei troféu, se eu gostei, se eu não gostei, esse tipo de coisa. E pode soar meio bobo isso, mas eu tenho uma memória muito ruim. Então, várias vezes eu não lembro direito o que eu achei de um jogo, né? Principalmente quando você começa vários ao mesmo tempo e tal. Às vezes vem 3 jogos bons na PSN, na PS Plus, e aí, tipo, você começa vários, eu não lembro, eu tenho memória ruim, aí eu vou lá e anoto, meio que pra mim mesmo. E, enfim, eu olhei essa planilha, basicamente tem jogos lá que eu venho jogando há uns 3, 4 anos já, eu não tinha essa planilha antes. E eu peguei os mais interessantes, assim, e compilei aqui pra comentar um pouquinho sobre o que eu jogo, o que eu ando gostando. Tem mais jogos que eu gostei do que eu não gostei. Mas eu vou falar de alguns que eu não gostei também, só pra, enfim, o vídeo ficar equilibrado. Vou começar falando de um jogo que, na verdade, de 3 jogos que esse amigo começou pelo último, que foi o Spider-Man. Eu tive a sorte de jogar quando só tinha o primeiro. Então eu peguei a história completa e entendi a evolução do jogo, né? O Spider-Man 1, o Miles Morales e o Spider-Man 2, que é mais recente. E eu amo os 3. Eu acho que o Miles Morales é ok, é o piorzinho dos 3, mas ele ainda assim é muito bom. Os gráficos, a jogabilidade, os desafios são muito bons. Acho que a história peca um pouco, mas o Miles pelo menos volta no 2 e aí fica sensacional, porque o 2 também é muito bom. Então, assim, acho que não tem muito o que falar, todo mundo conhece Spider-Man, mas é um bom jogo caso você não jogue muito e você queira um jogo mais AAA, um jogo mais longo, mais mainstream, né? Principalmente para pessoas que estão. Por exemplo, esse amigo meu tava vindo do Switch, né? Ele tem um Switch há bastante tempo já, mas ele acabou de chegar no PlayStation, então tem um monte de opções. Imagino que no Xbox, vários desses jogos que eu vou falar existam pro Xbox também. Spider-Man não é um deles, mas tem vários parecidos. Acho que existe, sei lá, na verdade eu manjo zero de Xbox. Mas enfim, Spider-Man. O próximo da minha lista é um dos meus jogos favoritos da vida, talvez o meu favorito ever, que é o The Last of Us. The Last of Us é um jogo muito bom. E eu nunca joguei a versão do PlayStation 3. Eu tive um PlayStation 3, mas eu acabei vendendo ele antes de acabar a geração, porque eu tava mudando pra Austrália na época e tal, e foi bem nessa mudança. E aí eu falei, agora daqui a pouco já vai sair o 4, eu vou esperar o 4. E foi o que eu fiz. E aí a minha sorte foi que o The Last of Us saiu logo no comecinho da geração do PlayStation 4, a versão remaster. Joguei algumas vezes, muito bom. E agora saiu, agora não, deve ter o quê? Um tempinho já, sei lá, 1, 2 anos que saiu. Não, acho que nem isso. Não, deve ter isso sim, sei lá. A versão 1 saiu de novo, remasterizada, de novo pro PlayStation 5, que eles chamaram de The Last of Us Parte 1. Mas o meu favorito mesmo ainda é a parte 2, apesar de muita gente não gostar, porque a história, enfim, seguiu alguns caminhos que o pessoal não gosta muito, mas eu não vou entrar aqui nem na parte política, que, enfim, parece que tudo hoje em dia tem que ser relacionado com política, e nem com muito da história pra não dar spoilers, mas vai por mim, é bom. Tanto o primeiro quanto o segundo. E é legal você jogar os dois pra você ter noção da história. Eu acho que esse é bom saber a história do primeiro, mas não é, sim, não vai estragar o segundo se você não tiver jogado o primeiro. Diferente de Horizon, que eu vou falar daqui a pouquinho, que você precisa necessariamente entender o primeiro para depois jogar o segundo. E tem outros também, né? Resident Evil, por exemplo, faz muito mais sentido se você souber a história cronologicamente, digamos assim. Então, The Last of Us, The Last of Us 2... Eu não sei, eu nunca montei um top 10 assim. Inclusive é um projeto que eu tenho, um side project de um app. Eu registrei até domínio já. É um app que chama Up2, que eu mal comecei o projeto, mas talvez mais pro final desse ano, começo do ano que vem, vocês escutem mais sobre isso.
É um projeto que eu tenho justamente pra... olha, eu viajando de assunto aqui já, mas vamos fazer um ranking aqui. É um projeto onde você vai poder compartilhar exatamente o que eu tô fazendo aqui, né? Uma lista de jogos, o que você gosta, o que você não gosta. Você vai poder criar listas privadas também, vai poder dar nota. E não só pra videogame, como pra seriado, pra, né, séries de TV, filmes, música, quadrinhos, livros, um monte de coisa. Eu sei que já existem ferramentas que fazem isso, mas eu queria uma central, assim, pra você compartilhar várias coisas. Mas enfim, eu vou fazer um outro vídeo depois explicando mais sobre esse projeto aí. Tem um protótipo já, mas é bem pobrinho ainda, tem muito que melhorar ainda. Mas nem sei porque eu comecei a falar desse projeto. Enfim, tava falando de The Last of Us, né? O próximo da minha lista aqui é um jogo que eu fui jogar com a expectativa totalmente baixa, eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que eu tava numa caverna quando esse jogo foi anunciado, porque aparentemente o hype foi muito grande e teve um lançamento conturbado, porque tinha muitos bugs e os reviews especializados não foram muito justos, muito bons com esse jogo, e aí ele não vendeu tanto, mas depois ele acabou vendendo muito depois. Mas a Sony acabou... Enfim, tô falando de Days Gone, que foi um jogo recomendado por um amigo que nem joga tanto assim, mas ele falou, cara, tô jogando um jogo aqui, achei muito legal, tá, você devia jogar. E eu dei uma chance pra ele, porque nessa época o Days Gone vinha com aquele PlayStation Collection, que pra quem não sabe é uma coleção de 20 jogos, os melhores jogos, ou alguns dos melhores jogos do PlayStation 4, pra quem tava comprando o PlayStation 5 no lançamento. Se eu não me engano, a Sony manteve esse pacote aí por, acho que 3 anos, 2020 a 2023, alguma coisa assim, com esses 20 jogos do PlayStation 4. Inclusive tinha Crash, tinha God of War, o que mais tinha? Final Fantasy XV, eu acho. Enfim, tinha uns bons jogos lá. Batman. Enfim. E veio o Days Gone lá, e eu, sei lá, né? Agora, infelizmente, não veio mais nesse pacote, mas você ainda pode comprar se você quiser. E o jogo me surpreendeu de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu gostei muito, inclusive eu rejoguei ele recentemente, tem 1 mês, 2 meses mais ou menos, e eu rejoguei 2 vezes seguidas, né? Eu fiz o jogo do zero mesmo, sem usar o meu save original, e depois eu comecei um New Game Plus pra manter todos os itens, todas as coisas que eu tinha, e o jogo é muito bom. Eu peguei a platina na primeira vez e não tinha mais troféu pra pegar, mas com certeza eu teria pegado de novo nessa segunda, porque eu fiz tanta coisa, eu gastei tantas horas nesse jogo. Ele é muito bom. Eu entendo as críticas que a galera faz com alguns probleminhas que ele tem, mas ainda assim, eu gosto tanto dele que eu perdoo todas as falhas que ele tem. Inclusive, eu tô escutando um podcast, que chama Days Gone também, de uma americana que gosta muito do jogo, assim, ela resolveu fazer, acho que tem uns 50 ou 60 episódios. Ela gravou lá em 2021, então já acabou, não existe mais podcast, mas ela deixou online, deixou na internet aí. Eu achei meio que sem querer também e comecei a escutar e muito bom. Mas é um jogo sensacional. A história é legal. O gráfico, principalmente se você considerar que é um jogo de 2019, né, ele saiu pro PlayStation 4. Ele teve um update pro PlayStation 5, mas nada muito significativo, mais pra aumentar a frame rate, esse tipo de coisa. E é um jogo muito bom. A história é boa, o gráfico é bom, a música, ela vai combinando com o momento que você tá. Então tem um momento que você... porque assim, você tem um mundo aberto, um jogo de mundo aberto, você se movimenta usando uma moto, o jogo tudo é baseado em locomoção através de moto, né, que é muito massa, eu gosto bastante. E em alguns momentos chaves do jogo, você tá movimentando de um lugar muito distante de um mapa pro outro, porque a história vai meio que pro próximo capítulo, digamos assim, e aí toca uma música que combina com aquele momento, e isso acontece algumas vezes no jogo, é sensacional, é muito bom. O jogo tem alguns... como é que chama? Plot twists, então do nada muda a história, você não sabia de uma coisa, aí acontece outra. Tem alguns probleminhas, o jogo é muito longo, quando você acha que o jogo tá acabando, tem mais uma parte. Isso acho que acontece com todo mundo, mas não muda o fato de que eu amo esse jogo. Um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, e vou continuar jogando, porque a Sony meio que já matou o projeto. Tem inclusive um canal, eu acho que ele chama O Meu Canal de Jogos, de um cara chamado Lucas, eu não sei o sobrenome dele. É um canal grande até. E eu assisti meio que um documentário que eles fizeram sobre Days Gone, eu acho que tem 1h30, mas ele conta exatamente todo o histórico do jogo, porque ele... o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, por que a crítica criticou muito ele, a crítica especializada criticou ele no começo. E eles fizeram aliás, o mais importante, por que talvez hoje em dia nunca vai ver um Days Gone 2, apesar dos produtores e diretores falarem era pra ter sido uma trilogia. Eles até já anunciaram que talvez façam um filme, um quadrinho, alguma coisa pra explicar, né, o resto da história. Mas realmente é um jogo muito bom que vale a pena ser jogado.
Algumas pessoas não gostam também porque ele é meio machista, tem aquele estereótipo de personagem principal e, enfim, o irmão dele lá que é meio escrotão e tal. Mas, enfim, isso não me afetou tanto. Eu gosto do mesmo jeito do jogo. É realmente muito bom. Continuando aqui, o próximo na minha lista aqui é Horizon. Joguei os 3 jogos. Acho que só existem esses 3, que eu saiba. O Zero Dawn, que é o original, joguei o DLC também. É sensacional. É um tipo de jogo que todo mundo provavelmente vai gostar. Ele é bonito, tem uma história sensacional, uma história de ficção científica, que no começo você vai, tipo, provavelmente eles vão só colocar uma historinha assim de fundo, só pra acompanhar, porque o mundo já é bem legal, a jogabilidade é bem legal, a história vai ser uma coisinha extra. Foi a minha expectativa. E aí quando eu comecei a entender a história, eu falei, meu Deus, cara, que história maravilhosa. É muito boa, muito foda mesmo. Vale a pena jogar, mesmo se for só pra assistir, porque a história é muito boa. O Forbidden West, que foi a continuação, é tão bom quanto. Ele melhora em todos os aspectos do jogo, exceto a história. Eu ainda acho a história original melhor, mas ele não deixa a desejar muito não, ele é muito bom. Principalmente porque ele já saiu próprio pro PlayStation 5, com os controles adaptados mais modernos pro PlayStation 5, com Adaptive Trigger, Adaptive Haptic, sei lá como é que chama o bagulho do PlayStation lá do controle, que treme diferente, é muito bom inclusive. E eu joguei também o Horizon Call of the Mountain, inclusive o meu VR... Nossa, tá tudo... Deixa uma caixa aqui. O meu VR2 tá aqui numa caixa junto com a minha frustração, porque a Sony não, sei lá, as produtoras não lançam mais nada bom pro PS VR 2. E eu sou muito fã, eu joguei muito o PlayStation VR 1, e quando veio o 2 eu falei, não, eu vou comprar com certeza, não é barato, mas enfim, né, às vezes a gente tem que se dar um luxo de coisas que a gente gosta, essa foi uma delas, e me arrependi um pouco, porque Horizon provavelmente foi o único jogo realmente bom que eu joguei. Mentira, Resident Evil Village é muito bom. O 4 também, mas o Village no VR é perfeito porque ele foi feito já pra primeira pessoa. Acho que até melhor que o Horizon, pra falar a verdade. Mas esses dois são os melhores. Fora isso, não tem muito jogo pro VR, mas o jogo não é sobre VR. Vamos continuar falando de Horizon aqui. O Call of the Mountain é um jogo pro VR, mas ele é mais curtinho, bem mais curto que os tradicionais, né, que você joga na TV. Continuando aqui, Resident Evil. Eu poderia fazer um vídeo só sobre Resident Evil. Eu sou muito fã, desde o primeiro que eu joguei. Aliás, o primeiro que eu joguei foi o 2, numa locadora que tinha perto de casa, sei lá, meados dos anos 90. E jogava muito na época o 2, o 1, o 2, o 3, depois o 0 que saiu pra GameCube. Depois de muitos anos eu fui jogar o 4, que também era pro GameCube, que saiu pro PlayStation 2 e pra outros. Mas os novos eu sou mais fã ainda. Eu tenho essa nostalgia de jogar os jogos antigos, principalmente o 4, mas o 4 Remake e os outros remakes também são muito bons. O 2 eu acho que é o meu favorito. Aliás, dá até pra separar em 2 categorias, né? O Resident Evil mais tradicional, que é o Survivor Horror, tipo, de terror mesmo. Então aí o 2 é o meu favorito, o Remake. Ele é impecável, assim, é um jogo muito, muito, muito bom. O 3, apesar da galera não gostar muito, porque ele é mais curtinho, eu gosto bastante. Eu acho que ele entregou o suficiente. Poderia ser um pouco mais longo, poderia ter a parte da torre do relógio que faltou algumas outras coisas ali. Eu acho que eles se apressaram pra lançar, mas, enfim, eu ainda gosto. Eu acho que é um bom jogo. Principalmente pra quem não é muito fã ou não tem muito saco, muito tempo. É um jogo mais curto, então acho que é uma boa introdução pro universo de Resident Evil. O 4, eu já colocaria ele nessa seção, nessa categoria, digamos assim, separada, porque ele é uma pegada bem mais ação, mas ele é sensacional também. Provavelmente ele tá não sei se eu tá no topo ali dessa outra categoria. Aliás, eu vou parar de dar nota, porque eu gosto de todos os Residentes. Não vai dar pra ser honesto aqui, eu vou me sentir mal se eu colocar um melhor que o outro aqui. Mas o 4 é muito, muito bom. Aliás, eu peguei platina de todos esses que eu tô falando, todos, literalmente todos, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 eu não peguei. O 6 não é bom. Talvez se eles fizerem um remake um dia. Mas o 5 não tem remake e o 5 continuou bom até hoje. Ele foi bem diferente dos outros lá, tinha uma pegada multiplayer. Você também pode jogar single player se você quiser, mas eu amo, adoro, muito bom também. Peguei platina. Pulei o 6, joguei, acho que eu zerei uma ou duas vezes só, porque tem várias histórias, são acho que 4 histórias em paralelas, mas não me pegou. O 7 é maravilhoso, eu joguei no VR 1, a primeira experiência que eu tive com ele foi jogando no VR, é muito bom. A história é massa, o terror, eu jogava depois que todo mundo dormia, meu filho tinha acabado de nascer, meu filho ia dormir, minha esposa ia dormir, eu ia lá na sala, botava no escuro, assim,
aquele clima, né, meia-noite, não sei o que, e era muito bom. Realmente dava é tenso, é muito assustador o jogo, mas depois que você joga a primeira vez, você já sabe onde você vai tomar susto, fica menos tenso, digamos assim. E o Village, que é o Resident Evil 8, apesar assim, pessoas que são muito fãs não colocarem ele como o melhor, eu coloco pra mim. Eu acho que dá pra facilmente colocar ele. Facilmente não, bem difícil na verdade. Gosto de todos esses. Mas talvez eu acho que eu colocaria empatado o 2, o 4, o 7 e o 8. Esse é o meu nível de justiça que eu consigo fazer com Resident Evil. Mas o Village, eu acho que ele ganha em vários aspectos aí. Ele tem um gráfico muito legal, uma jogabilidade, uma imersão, principalmente se você jogar no VR. Eu não sei, eu gostei bastante da obra, da combinação de tudo, assim, da ambientação, putz, tudo. Foi muito não sei, a combinação de tudo foi legal. Continuando aqui, God of War. Esse jogo também veio naquela PlayStation Collection pra quem comprasse o PlayStation 5 no lançamento, e eu sabia que o jogo era muito famoso, mas eu sempre olhava pra ele e falava, você vai controlar o personagem que anda pelo mapa e fica matando monstro e nada acontece. E obviamente que eu tava muito errado, a história é bem mais interessante do que isso. Puta jogo. Eu comecei com esse da versão do PlayStation 4, mas eu já joguei ele no PlayStation 5 com aquela atualização, né, que eles melhoram várias coisas ali do jogo. Depois eu joguei o God of War Ragnarok, também, que é o mais novo. Eu gostei também, mas eu gosto mais do original. Eu diria pra você que se eu precisasse escolher, tanto pela história quanto pela combinação, assim, lógico que o gráfico do mais novo é melhor, porque ele foi feito exclusivamente pro PlayStation 5 e tal, mas eu acho que a obra como um todo, assim, eu ainda prefiro o original. Que não é o original dessa nova fase, né? O original de 2018 pro PlayStation 4. Um outro que eu gosto muito, que é muito curtinho, mas é muito bom, é o Astrobot Rescue Mission, que ele vem com o PlayStation 5 de graça. É meio que um demo do controle, mas é muito bom. Vale a pena, assim, sei lá, demora não sei quantas horas, 3 horas, 4 horas pra zerar. Dá pra pegar a platina, que você explora tudo. Ainda tem uma pegada nostálgica que mostra todos os acessórios e partes do mundo PlayStation, né? Dos consoles, dos controles, do disco, sei lá, o que mais que tinha? Acessórios, né, em geral. É bem legal. Tem o Astros... Aliás, esse é o Playroom? Eu nunca lembro. Tem o Rescue Mission, eu acho que é do VR. Esse que eu tava falando agora é o Playroom, que é o do PlayStation 5. O Rescue Mission, ele é pra VR 1, e eu acho um absurdo ele não funcionar no VR 2 até hoje. Porque, pra quem não sabe, os jogos do PlayStation 1 não são retrocompatíveis... Desculpa, o PlayStation VR 2 não é retrocompatível com os jogos do PlayStation VR 1. Infelizmente é uma limitação técnica mesmo, porque o PlayStation 1 tinha uma câmera que você botava em cima da TV para alguns jogos, e ele usava a luzinha do controle, que não existe essa mesma luzinha no controle do PlayStation 5, e os sensores do VR 2 ficam no próprio óculos, né, no próprio headset. Então não é uma coisa que você simplesmente usa o mesmo jogo de um para outro, tem que ter uma certa adaptação. Alguns jogos tiveram essa adaptação, mas a maioria não tiveram, e Astrobot, que é da Sony, é vergonhoso não ter, viu? É vergonhoso, porque é um jogo muito bom. É um jogo de plataforma nível Mario pra Nintendo. Só um minuto, não posso agora. Acho que é o meu filho batendo aqui, já vou dar atenção lá pra ele. Mas essa versão de VR é realmente muito boa. Continuando aqui, Detroit Become Human, eu não sei porque eu coloquei na lista aqui. É bom, eu acho que... Aliás, eu não sei porque eu coloquei, porque a história é muito boa. O resto não é tão bom assim, a jogabilidade é média, o gráfico é médio, mas a história é realmente uma história de ficção científica, que eu adoro, é muito bom. Beat Saber, que também é para VR, esse ganhou atualização para o VR 2 e melhoraram em vários aspectos, é sensacional. Você tem um lightsaber, né, um sabre de luz estilo Star Wars, você tem uma música tocando e vem uns bloquinhos na sua direção, você tem que destruir eles na direção correta para avançar. É meio que tipo, como é que chamava aquele jogo de tocar guitarra? Guitar Hero. Falei guitarra, lembrei. Guitar Hero, só que com espada Jedi, quebrando os bloquinhos. É muito divertido. E pra quem precisa perder uns quilinhos, tipo eu, é muito bom também, porque você tá o tempo todo se exercitando. Vale a pena. Tem mais alguns rápidos jogos aqui. Castlevania Symphony of the Night. Esse aqui eu rejoguei ele. É um jogo do PlayStation 1, eu rejoguei. E fiz os 200, acho que é 200,6%. Espera um pouco, filhote, não posso agora. Meu filho tá batendo aqui de novo.
Symphony of the Night é um jogo sensacional, desde o PlayStation 1. Já rejoguei ele várias vezes. Zerei ele recentemente pra pegar a platina, o troféu de platina. Ele vem junto com outro jogo, o jogo que eu coloquei na minha lista, que chama Round of Blood. Se eu não me engano, ele saiu... Eu não lembro pra qual console ele saiu, mas era ali na geração do Super Nintendo, do Mega Drive, mas não foi pra esses, foi pra um console menos popular. Eu não lembro agora. E eu só terminei esse jogo, eu só zerei esse jogo porque eu queria muita platina, e o jogo era junto com o Symphony of the Night. E o que eu gosto de um, eu odiei o outro. Eu não odiei, vai. Odiar é uma palavra muito forte, mas ele é muito difícil. Harry, eu não posso agora, filho. E... insistente, né? Criança de 7 anos. Enfim, o que mais que tem aqui? Outlast 2 eu comecei, é assustador pra caralho. Eu quero voltar a jogar assim que eu tiver um pouquinho mais de tempo, mas eu não terminei, então não vou nem falar muito. Final Fantasy VII, eu joguei tanto o remake, o primeiro, ainda não joguei a segunda parte, né? Pra quem não sabe, Final Fantasy VII teve um remake que eles dividiram em 3 partes, então é uma trilogia. A primeira e a segunda já saíram, eu joguei só a primeira, mas eu aproveitei pra jogar o Crisis Core Final Fantasy VII, eu acho que é assim que chama, que é o prequel, né, o que acontece antes da história do Final Fantasy VII, que é uma história relativamente complexa, eu queria entender um pouco mais, então joguei. Adorei tanto esse aí, que era um remake pro PSP, então o gráfico é bem limitado, digamos assim, mas a história é boa, e o Final Fantasy VII Remake é sensacional, um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. The Callisto Protocol, eu tava meio órfão assim de Resident Evil, porque eu tinha jogado todos e já não tinha mais o que jogar, e eu vi que tinha uma pegada parecida, aí eu fui jogar, quando eu fui jogar eu vi que não tinha nada a ver, na verdade, mas eu acabei jogando e gostei, é um jogo bom. Eu só tô comentando porque tá na minha lista e eu considerei ele, acho que eu coloquei nota 7 lá na minha planilha. E por fim, Super Mario Bros. Wonder. Joguei com meu filho, joguei também o Super Mario Bros. Odyssey, e agora tô jogando com ele Super Mario vs Donkey Kong no Switch. Então vários Super Marios aí pra quem gosta de Nintendo, pra quem gosta de Switch. E é isso, eu falei vários jogos aqui que eu gostei e o vídeo já tá muito longo. Eu vou deixar os que eu não gostei... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou só ler, não vou falar muito os que eu não gostei, só pra alguma galera me odiar aí, porque eu vou começar falando que o GTA V e talvez todos os GTAs é um jogo que não me agrada pessoalmente. Castlevania eu já falei, Round of Blood foi um que eu não gostei. Comentei sobre Resident Evil 6, outro que eu também não consegui jogar foi Code Veronica. Eu sei que tem uma galera que adora e vai provavelmente estar me xingando aqui agora, mas eu achei ele muito datado, aquela câmera fixa e... eu não sei, eu joguei acho que por umas 2, 3 horas, eu falei, eu não vou conseguir continuar jogando. Amnesia Collection eu achei muito escuro, jogabilidade difícil, eu não gostei muito. Alan Wake Remastered, como é que chama? Remastered? Remake? Eu não lembro agora como é que eles chamaram, mas não me pegou também. Já me falaram muito dessa história, mas não me pegou. Bioshock 1 e 2, que é o Infinity, né? É ok, mas eu não achei muito divertido, eu acabei parando de jogar. Heavy Rain, que tem uma pegada muito parecida com o Detroit Human, que eu comentei. Detroit Become Human, sorry. Desculpa. E vou lendo um bagulho em inglês, o idioma muda na cabeça. Mas eu achei ele mais lento ainda, e eu acho que são da mesma empresa, do mesmo produtor e tal, mas esse aqui não me pegou. Agora, 2 que a galera ama, os 2 últimos aqui são 2 jogos que a galera ama muito, mas pra mim não rolou. Death Stranding e Red Dead Redemption 2. Eu achei os 2 muito lentos, eu jogava, nada acontecia, e quando eu jogava Red Dead Redemption 2, eu só ficava pensando assim, cara, tem muita coisa similar a Days Gone. Mundo aberto, side missions, desenvolvimento dos personagens, uma história interessante, mas eu acho que a ambientação toda, eu gosto mais desse ambiente zumbi, pós-apocalíptico, sabe, esse tipo de coisa do que faroeste antigo e assim, nada de errado, mas eu não sei. É um jogo que eu vou manter na minha lista pra rejogar futuramente, porque eu sei que tem muita gente que gosta e não seria justo eu não dar uma segunda chance, mas não por enquanto. Eu joguei, sei lá, tem 1 ou 2 meses atrás e não foi pra mim. Então é isso, essa aqui foi a minha lista de jogos que eu tenho jogado aí nos últimos 2, 3, talvez 4 anos. Espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo o que você tá jogando, o que você gosta, o que você concorda, o que você discorda. E aproveita para deixar um like e se inscrever no canal, porque tem vídeo aqui quase todo dia sobre tecnologia, sobre programação, sobre carreira e agora também sobre videogames, aparentemente. Mas é mais provável que esse vídeo aqui seja só uma exceção.
mais do que uma regra. A menos que vocês gostem muito, mas daí me deixa saber nos comentários. Me deixa saber através dos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, eu começo a fazer mais também. Quem sabe eu viro um youtuber gamer? Pouco provável. Mas, de qualquer forma, é isso. Obrigado, valeu, te vejo na próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.